Ele revolucionou a indústria cinematográfica, construiu o estúdio de cinema mais deslumbrante da história e ganhou o apelido de Tiffany dos estúdios de cinema. O impacto de Louis B. Mayer em Hollywood foi incomparável. Ele foi o pai do sistema de estrelas, o criador de lendas e, na opinião de muitos, o indivíduo mais influente que a indústria já produziu. Mas, com todo o seu poder e feitos magnânimos, veio um lado mais obscuro. Histórias de corrupção, manipulação e raiva desenfreada circulam em torno dele. Ele era, segundo muitos relatos, uma força imparável que poderia transformar uma celebridade em um superstar, ou afundar uma carreira num piscar de olhos. Nenhum estúdio de cinema simbolizou mais o glamour dourado de Hollywood do que a Metro-Goldwyn-Mayer, sob a liderança de Mayer. Ele a tornou a inveja da indústria, um lugar onde estrelas eram preparadas para serem maiores que a vida. Ele foi um dos primeiros a ver o potencial de criar uma fábrica de sonhos, produzindo novos filmes em um ritmo impressionante. Como a história mostraria, ele compreendeu a demanda do público por romances idealizados e aventuras saudáveis. Enquanto isso, escândalo após escândalo era abafado pelos próprios solucionadores do estúdio, preservando assim a fachada impecável da MGM. Para alguns, Mayer era uma figura paternal cuja orientação e disciplina criaram sucesso. Para outros, ele era uma presença imponente cuja ira imprevisível trazia ruína. Hoje, incontáveis supostos delitos ainda provocam curiosidade, e histórias sobre o feroz controle de Mayer continuam a cativar estudiosos de cinema. Enquanto algumas controvérsias modernas colocaram produtores e executivos como Harvey Weinstein ou Sean Diddy Combs sob o microscópio, os insiders da Hollywood antiga mantêm que o verdadeiro padrinho era Louis B. Mayer. Ele se destaca no início da mitologia de Tinseltown, sendo creditado por moldar o Oscar como a suprema distinção na indústria cinematográfica, e por codificar como o mundo celebra as conquistas cinematográficas. Esta é a jornada extraordinária do homem que fez de Hollywood o que é, e uma crônica assustadora do que ele fez para chegar lá. Começos humildes e esforço inicial. A biografia de Louis B. Mayer se assemelha a um roteiro de azarão. Ele nasceu como Lazar Mayer no dia 4 de julho de 1885, uma data que ele insistiu fervorosamente mais tarde, apesar de registros imprecisos, na região que agora é o leste da Polônia. Seus pais, Jacob e Sarah Mayer, eram imigrantes judeus enfrentando as duras realidades de vida, em um lugar muitas vezes hostil à sua fé. Ávidos por um futuro melhor, a família juntou-se ao fluxo constante de imigrantes esperançosos rumo à América do Norte. Eles se estabeleceram inicialmente em Long Island, mas a sobrevivência era um desafio constante, e sua mãe recorreu a vender galinhas de porta em porta. Vendo as dificuldades de sua família, Mayer deixou a escola aos 12 anos para ajudar a trazer dinheiro para casa. A pobreza deles era esmagadora, mas aguçou suas habilidades de sobrevivência. Quando adolescente, Mayer juntou-se ao pai no comércio de sucata. Eventualmente, ele se arriscou sozinho, empurrando uma pequena carroça rotulada "Vendedor de sucata" pela cidade. Esta não era uma história de sucesso imediato, mas de determinação. Sua criação em uma família que falava predominantemente Yiddish em casa significava que o aprendizado formal em inglês nunca foi fácil. No entanto, dentro dessas dificuldades, Mayer começou a forjar a força de vontade que um dia usaria para domar o ambiente difícil da produção cinematográfica. Um ponto de virada chegou em 1907, quando Mayer assumiu um teatro em decadência em Haverhill, Massachusetts. Renomeando-o de The Orpheum, ele reabriu o local com um filme religioso. Sua escolha por essa exibição específica não foi por acaso. Ele queria limpar a reputação manchada do antigo teatro de burlesco. A estratégia funcionou tão bem que, em poucos anos, Mayer possuía 5 teatros na área. Em 1918, ele aproveitou uma oportunidade em Los Angeles, lançando a Louis B. Mayer Pictures Corporation. Sua primeira produção foi Virtuous Wives, o ponto de partida para um império cinematográfico em formação. Ainda assim, o passo decisivo na carreira de Mayer veio em 1924. Uma fusão ambiciosa combinou a Metro Pictures, a Goldwyn Pictures e a Louis B. Mayer Productions, em uma única empresa chamada Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. Ao lado dele estava Irving Thalberg, um jovem gênio que servia como vice-presidente encarregado da produção e que seria reconhecido póstumamente por sua mente criativa aguçada. Mayer, por sua vez, manteve o controle sobre orçamentos e seleção de filmes, transformando a Metro-Goldwyn-Mayer em uma força gigantesca. No final da década de 1930 e no início da década de 1940, a MGM estava lançando muitos dos filmes mais icônicos da época. A ascensão a um poder sem igual. À medida que a MGM tomava forma, a autoridade de Louis B. Mayer aumentava.
1955. Ele se tornou o primeiro executivo americano a ganhar um salário superior a $1 milhão por ano. Em um período que vai do final dos anos 1930 até meados dos anos 1940, ele era considerado o indivíduo mais bem pago em todo o país, recebendo quantias equivalentes a dezenas de milhões na moeda de hoje. Esse tipo de riqueza concedeu a ele quase total autonomia em Hollywood, permitindo-lhe financiar cenários luxuosos, recrutar diretores de primeira linha e atrair o público com um marketing imbatível. Sob o olhar de ferro de Meyer, a MGM era como uma pequena cidade própria. Com uma vasta área em Culver City, Califórnia, o estúdio empregava milhares de pessoas em várias divisões. Havia até uma força policial interna comparável à de uma pequena cidade inteira. Eles tinham vários estúdios de gravação funcionando simultaneamente, produzindo até 50 filmes por ano. A cafeteria servia milhares diariamente, um verdadeiro ponto de encontro para estrelas em ascensão e estabelecidas. Todos, de carpinteiros a roteiristas, trabalhavam lado a lado. Novas produções estavam continuamente em andamento, garantindo que se um filme falhasse, o próximo pudesse recuperar as perdas. O estilo de gestão de Meyer era frequentemente descrito como apaixonado. Ele podia entrar em fúria se os resultados o desapontassem, mas, tão rapidamente, podia voltar a uma quase calorosa afabilidade de avô. Decisões sobre elenco ou orçamentos dependiam de sua intuição pessoal. Ele raramente lia roteiros completos, preferindo extrair a história de resumos. Se lhe parecia certo, ele confiava que o filme seria um sucesso. Se algo fracassava, ele podia expressar frustração, mas raramente cancelava projetos completamente. A MGM tinha capital suficiente para assumir alguns riscos, e sob sua liderança, eles assumiram muitos. Mas por trás da fachada brilhante havia um elaborado sistema para manter os atores sob controle. Meyer formalizou o sistema de estrelas, através do qual novos talentos eram descobertos, moldados e lançados ao mundo como atrativos de bilheteria. Ele entendia que o poder das estrelas vendia ingressos. Com a ajuda de equipes dedicadas, maquiadores, instrutores de dança, treinadores vocais, cirurgiões plásticos, ele moldava pessoas comuns em presenças hipnotizantes na tela. O próprio lema dele era que a verdadeira qualidade de estrela estava principalmente em um rosto intrigante. A habilidade podia ser adquirida ou fabricada. Essa abordagem fez da MGM o estúdio que todos queriam integrar. Eles pagavam os salários mais altos, produziam musicais luxuosos e contos para a família, e ofereciam um palco para os maiores talentos. Meyer presidia tudo como um monarca, enfatizando que, uma vez parte da família MGM, você tinha obrigações. Sua imagem paternal, no entanto, existia ao lado de rumores de intimidação, chantagem e supervisão opressiva. Ele esperava, e em muitos casos exigia, lealdade inquestionável. Um império autossuficiente. A era de ouro de Hollywood é frequentemente lembrada com um brilho nostálgico, mas, por trás das câmeras, operava como uma fortaleza, policiada por homens como Meyer. A própria MGM era enorme. Tinha vários terrenos separados, uma vasta gama de estúdios de produção e oficinas especializadas em adereços e figurinos. Eles produziam um longa-metragem completo quase todas as semanas, saturando os cinemas com musicais glamourosos, comédias e dramas. Cada estrela era meticulosamente treinada, aprendendo desde uma fala refinada até como manejar uma espada ou sapatear. Nesse sentido, a noção de magia de Hollywood não era acidental. Ela surgiu de um método de produção intrincadamente organizado, semelhante a uma fábrica. A organização tinha controle total sobre iluminação, cenários, figurinos, edição, comunicados de imprensa e a persona pública de seus talentos. Essa abordagem baseada em máquinas, que o cinema moderno já não emula tão completamente, foi em grande parte orquestrada pelas exigências de Meyer por profissionalismo e consistência da marca. No coração deste sistema, a MGM ostentava um aparato de marketing de primeira linha. Cartazes de filmes, trailers e capas de revistas apresentavam ilusões polidas. Quando surgia um escândalo, o departamento de publicidade ou o transformava em algo inofensivo ou o eliminava. Foi assim que os cinéfilos ficaram fascinados pelos maiores nomes do estúdio. Meyer estava notoriamente orgulhoso de dizer que não se importava se a imprensa escrevesse histórias sem fim sobre os queridinhos da América ou o casal perfeito, desde que essas histórias alimentassem a fantasia. Por tudo isso, muitas estrelas adoravam genuinamente Meyer. Mickey Rooney referiu-se a ele como um mentor intensamente solidário, elogiando-o por incentivar um senso de família e oferecer orientação paternal. Spencer Tracy também acreditava que Meyer era um defensor dos Ameri.
Segundo os valores, um homem que verdadeiramente amava a promessa do país que o havia resgatado da pobreza extrema. Para cada rumor terrível, havia um número quase igual da generosidade de Meyer, como pagar pelo tratamento médico de uma estrela ou intervir para protegê-la de problemas legais. Inevitavelmente, as pessoas são complexas e a figura paternal que pagou pela cirurgia da sua avó pode também ser o tirano que te ameaçou em uma reunião a portas fechadas. Os prêmios da Academia, a grande ideia de Meyer. Louis B. Mayer não estava satisfeito em apenas dominar as bilheteiras. Ele queria um legado mais amplo para Hollywood. Observando as tensões entre os estúdios e o talento, ele idealizou uma plataforma para celebração mútua. Isso levou à fundação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o órgão responsável pelo Oscar. Embora a história oficial da origem seja mais complexa, muitos atribuem aos esforços persuasivos de Meyer e ao financiamento dele a criação da Academia em 1927. A primeira cerimônia do Oscar aconteceu em 1929, humilde pelos padrões modernos, mas lançou as bases para o que se tornaria o maior espetáculo anual da indústria. A motivação de Meyer era parcialmente altruísta. Ele acreditava em aplaudir a arte cinematográfica e, em parte, interesseira. Ele reconheceu a publicidade positiva que um prêmio da Academia poderia trazer. Ao criar um padrão reconhecido de excelência, ele ofereceu ao público uma razão para confiar que Hollywood estava proporcionando entretenimento de alta qualidade. Embora o Oscar tenha evoluído desde então, aquele impulso inicial de celebrar o glamour, a arte e a grandiosidade do cinema permanece. Meyer, de fato, aproveitou o desejo do público por espetáculo e aplicou isso não apenas na tela, mas em um evento anual que apresentava o melhor dos melhores, a imagem pública versus as realidades secretas. Onde há fumaça, há fogo. O retrato externo de inocência da MGM era meticulosamente coreografado, mas sussurros de uma realidade diferente há muito assombram os historiadores de Hollywood. O estúdio e, por extensão, Meyer mantinham as coisas em silêncio com uma equipe de segurança interna. Embora grande, também funcionava como uma espécie de equipe de silêncio, garantindo que os atores permanecessem na linha e as controvérsias nunca se tornassem material para tabloides. Este ambiente naturalmente gerou numerosos romances secretos. Meyer era conhecido por interferir na vida amorosa de seu elenco de estrelas. Ele arranjava relacionamentos falsos se acreditasse que a publicidade ajudaria. Se ele considerava um relacionamento prejudicial, ele o desfazia. Inúmeros atores eram rumores de terem tido casos reais ou fabricados sob o olhar atento do departamento de publicidade da MGM. Cada detalhe romântico, desde jantares discretos até gravidezes secretas, podia ser orquestrado ou ocultado. De fato, esses artistas eram marionetes em um espetáculo meticulosamente controlado para o deleite do público. A perspectiva de Meyer sobre controlar cada aspecto da existência de seus artistas pode ser atribuída ao clima moral da época. O público, especialmente os censores, exigia representações impecáveis da família. Enquanto isso, o verdadeiro cenário de Hollywood não era mais sagrado do que a cultura de celebridades moderna. Na verdade, a ignorância do público era ainda maior naquela época, porque a mídia era muito mais fácil de manipular com dinheiro por trás dos bastidores e ameaças de colocar na lista negra. Uma vez que a notícia se espalhasse, isso poderia manchar toda a marca. As apostas eram enormes. A vigilância inflexível de Meyer era destinada a proteger a imagem dos paradigmas de Hollywood. Se controlar relacionamentos ou pagar as vítimas fosse o preço, que assim seja. Por trás da cortina. O tormento de Judy Garland. Em um exemplo notoriamente trágico, a história de Judy Garland esclarece os extremos de controle na MGM. Garland, uma cantora talentosa desde jovem, tornou-se a favorita do público mundial após seu papel em O Mágico de Oz. Longe das luzes do letreiro, ela era pressionada a manter seu corpo de uma certa maneira. De acordo com seus próprios relatos, Meyer alegadamente usava uma falsa tranquilidade paternal enquanto a tocava de forma inadequada, insistindo que era afeto paternal. Se isso por si só não fosse suficientemente prejudicial, sua luta com pílulas dietéticas administradas por médicos do estúdio a assombrou pelo resto de sua vida. Durante a produção de Summer Stock, as ausências repetidas de Garland quase prejudicaram o filme. Um produtor queria encerrá-lo. Meyer, de forma irônica, interveio para manter Garland no filme, destacando que ela tinha gerado uma fortuna para a MGM e merecia uma última chance. Alguns observadores questionam suas motivações. Foi compaixão ou uma tentativa puramente empresarial de extrair os últimos lucros de uma estrela em dificuldades? No final, Garland terminou o filme, mas logo depois, seu relacionamento com a MGM se desintegrou e ela foi liberada de seu
Contrato. Isso a deixou mais vulnerável do que nunca. E sua espiral descendente continuou nos anos seguintes. Germofobia e obsessões com a saúde. Um dos aspectos mais peculiares da vida pessoal de Meyer era seu medo intenso de germes e doenças. Relatam que ele estava tão preocupado com sua saúde que passava meia hora todos os dias consultando um médico. Em uma era sem o conhecimento avançado que temos hoje, sua preocupação constante levou a uma abordagem quase paranoica em relação ao bem-estar. Ele insistia em medidas especiais para evitar contágios e exigia que seu médico preferido fosse conduzido de carro para o estúdio, como um VIP. Durante o auge de sua carreira, essa obsessão era apenas uma peculiaridade estranha. Mas combinada com uma tendência a espionar questões de saúde pessoal dos funcionários, isso dava a Meyer ainda mais controle sobre sua equipe. Ele era conhecido por verificar quais médicos eles visitavam, garantindo que quaisquer doenças graves ou condições potencialmente escandalosas pudessem ser monitoradas e suprimidas, se necessário. Questões familiares e turmoil pessoal. Os relacionamentos pessoais de Meyer revelaram fissuras em sua máscara paternal. Em 1904, ele se casou com Margaret Schenberg, que permaneceu ao seu lado por mais de 40 anos. Um feito impressionante em Tinseltown. Juntos, tiveram 2 filhas, Edith e Irene. Mas à medida que seu poder na MGM atingiu o auge, o controle de Meyer se estendeu para sua própria casa. Vários relatos o descrevem como uma figura autoritária, tomando todas as grandes decisões familiares. Havia um abismo entre ele e seu pai também, em parte devido a personalidades conflitantes. A persona paternal que ele exibia publicamente nem sempre se traduzia em calor em casa. O casamento de Meyer com Margaret deteriorou-se gradualmente, especialmente depois que ela passou por uma histerectomia, o que pode ter contribuído para o afastamento crescente entre eles. Embora possa ser fácil culpar o ambiente exigente de Hollywood, pessoas de dentro dizem que a união deles estava em apuros há algum tempo. Apesar de condenar a infidelidade em seus funcionários, Meyer foi repetidamente infiel. Um caso rumoroso envolveu-o perseguindo uma atriz que, após rejeitar suas investidas, encontrou-se, juntamente com seu agente na época, na lista negra do estúdio da MGM. Finalmente, Margaret teve o suficiente. Em 1947, ela pediu o divórcio. Em 1948, Meyer estava casado novamente com Larina Dunker, uma viúva por quem ele havia se apaixonado. Embora essa união parecesse mais amigável, o dano aos laços familiares era evidente. Suas filhas adultas nunca foram especialmente próximas a ele, e ele até deserdou Edith porque discordava das inclinações políticas liberais de seu marido. Esta deserdar demonstra quão precárias as relações com Meyer poderiam ser. Se você resistisse a ele, seja pessoalmente ou ideologicamente, ele era capaz de te excluir completamente. Por trás do homem. Casos escandalosos e punições vingativas. Embora às vezes Meyer se apresentasse como uma autoridade moral, sua própria vida frequentemente desafiava a imagem conservadora que vendia aos compradores de ingressos. Ele era infame por se enredar com estrelas. Uma anedota afirma que uma atriz por quem ele se fixou recusou repetidas propostas dele. Enfurecido, ele ameaçou pular de uma janela, insinuando que sua rejeição o havia levado ao desespero. Outra história afirma que ao descobrir que a mesma atriz havia escolhido um parceiro romântico diferente, ele usou o poder do estúdio para sabotá-los profissionalmente. Tais extremos destacam a natureza complicada de sua personalidade. O mesmo homem que publicamente defendia as virtudes americanas estava privadamente orquestrando casos secretos, punindo amantes rejeitados e banindo aqueles que se opunham a ele. Essas táticas lembravam um chefe da máfia que usava a intimidação tão naturalmente quanto um aperto de mão. Sua suposta encoberta do alegado homicídio veicular de Clark Gable permanece entre as peças mais assustadoras do folclore. Embora não confirmado, isso exemplifica quão profundamente sua influência se estendia, e por que muitos temiam contrariá-lo. Para ele, Hollywood era um império onde todos os caminhos levavam de volta ao trono. Se você contribuía para a dinastia, era recompensado. Se rebelava, era prontamente exilado. Da Era de Ouro à Era do Declínio. O ímpeto imparável da MGM eventualmente começou a vacilar após a Segunda Guerra Mundial. Por meados até o final da década de 1940, os lucros do estúdio começaram a diminuir. Mudanças nos gostos do público, a concorrência da televisão e regras de censura menos rigorosas gradualmente corroeram o domínio do antigo sistema de estúdios. A corrida imparável de sucessos da MGM diminuiu. Onde antes se gabavam de mais de 20 grandes sucessos por ano, começaram a produzir significativamente menos. Cada vez mais desesperado, Meyer tentou restringir Motion More Maker
estruturar o estúdio, cortando custos e reinventando grandes produções. Sob pressão da empresa-mãe da MGM, a Loews Inc., ele contratou Dor Sherry, um produtor talentoso conhecido por filmes mais modernos e focados em questões sociais. Foi uma combinação estranha. O estilo progressista de Sherry conflitava com a marca antiquada de épicos saudáveis de Meyer. A tensão entre eles aumentou. Percebendo o atrito, Nicholas Schenck, que controlava a Loews de Nova York, decidiu que era hora de uma mudança na liderança. Em 1951, após quase 3 décadas no comando, Meyer foi dispensado. A explicação oficial foi que a separação ocorreu por consentimento mútuo. Na verdade, muitos reconheceram como uma demissão forçada. O homem que havia criado o modelo para a fábrica de sonhos de Hollywood se viu fora dos portões do castelo. Uma despedida emocionante incluiu um tapete vermelho e aplausos da equipe. Mas foi um final agridoce. O império que ele moldou em breve entraria em uma nova era, sob a liderança de Dor Sherry. Lutas no rescaldo. Para alguém tão orgulhoso e controlador como Meyer, ser afastado foi devastador. Ele tentou uma carreira de produção independente, flertando com a nova tecnologia promissora de tela larga conhecida como Cinerama. Ele até sonhou em trazer Paint Your Wagon à vida, em um formato de tela larga, mas essas grandes visões nunca se concretizaram, e após um breve período, ele deixou a empresa que supervisionava essa tecnologia. Outros no mundo do cinema estavam hesitantes em formar parceria com ele. Sem o poder da MGM, Meyer era simplesmente outro produtor fora de seu auge. Ele nunca se recuperou totalmente do golpe público em sua reputação. Mais doloroso ainda, ele também estava perdendo sua saúde. Diagnosticado com leucemia, ele passou por múltiplas transfusões no final da vida. Seus últimos dias foram consumidos por uma dor intensa e complicações médicas. Entrando em coma, o outrora rei de Hollywood faleceu no dia 29 de outubro de 1957, aos 73 anos. Legado e controvérsias duradouras. Poucos indivíduos definiram tão claramente uma era no entretenimento. Meyer estava lá no início do sistema de estúdios, abrindo o caminho que outros estúdios se apressaram em imitar. Ele não estava apenas moldando filmes. Ele estava moldando a psique americana através das histórias que as pessoas assistiam. Muitos historiadores observam que o otimismo e a sentimentalidade presentes nas produções clássicas da MGM espelhavam a visão pessoal, embora romantizada, de Meyer sobre os Estados Unidos. Ele queria arcos narrativos que validassem o casamento, santificassem a maternidade e retratassem as virtudes da lealdade, honestidade e determinação. E por décadas, ele as entregou a públicos apreciativos. No entanto, o lado mais sombrio dessa história se recusa a ser ignorado. Muitas estrelas deixaram lembranças de um homem cruel por trás do sorriso paterno. Ele supostamente usava o medo como ferramenta de gestão, chantagem como meio de controle e intimidação física, se necessário. Atores mirins, em especial, falam de episódios traumatizantes com ele. Os tabloides da época, fortemente influenciados pelos estúdios, raramente relatavam esses eventos. Consequentemente, o público nunca suspeitou que o homem por trás de seus musicais e comédias favoritos estava destruindo sistematicamente alguns de seus maiores talentos com intimidação, excesso de trabalho e abuso emocional. Após sua morte, as homenagens em seu funeral foram grandiosas. A realeza de Hollywood, desde atores conhecidos até outros chefes de estúdio, reuniu-se para prestar seus respeitos. Alguns ofereceram elogios sinceros, descrevendo-o como o homem que acreditava de todo o coração no sonho americano. Outros, não mais presos por contratos, confidenciaram discretamente que sentiram certo alívio ao ver a partida de uma figura tão dominadora. Sua abordagem à paternidade, ironicamente, foi um dos fatores que moldaram o arquétipo paternal da cultura popular. Nos filmes, as figuras paternas frequentemente exalavam um calor protetor. Enquanto isso, a verdadeira figura paterna de Hollywood projetou uma longa sombra sobre vidas reais. A dinâmica paterna complicada ressoa até hoje na forma como a indústria do entretenimento lida com estruturas de poder. A linha entre mentoria e exploração é perigosamente tênue. Duas faces da moeda, genialidade e tirania. De qualquer forma, Louis B. Mayer desempenhou um papel enorme na história dos filmes. Em certo sentido, ele foi o desenvolvedor de talento original, transformando rostos desconhecidos em atrações estreladas, revestindo-os com o glamour que o público exigia. Ele também foi a força por trás da formação da biblioteca de filmes para a família da MGM, cultivando cuidadosamente uma marca que, em seu melhor, oferecia esperança, aspiração e uma visão reconfortante das possibilidades da vida.
possibilidades. Essa identidade de marca perdurou por décadas. Mesmo os projetos modernos da MGM carregam um vestígio desse legado. Por outro lado, testemunhos de exploração, misoginia e vigilância invasiva pintam um quadro sombrio de um homem obcecado por poder. O fato de ele ter deserdado uma filha porque a política do marido a ofendeu destaca sua capacidade de crueldade. Os supostos encobrimentos, os casos ilícitos, a alegada megalomania. Cada boato adiciona mais um fio à tapeçaria de seu mito. Separar fato de ficção pode ser difícil. Mas o padrão de alegações que emerge de várias fontes indica que o comportamento manipulador e controlador foi uma característica definidora de seu império. No entanto, alguns se uniram para defendê-lo. Certos associados lembram-se de uma generosidade inabalável. Um homem que, se gostasse de você, faria qualquer coisa para vê-lo ter sucesso. Eles se lembram de uma bondade paternal, presentes de feriado, favores pessoais e lealdade inabalável. De fato, a ampla gama de experiências pode refletir a complexidade de lidar com alguém que possuía poder quase absoluto. Estar no lado bom de Meyer era ter um defensor com recursos quase ilimitados. Estar no seu lado ruim era arriscar seu sustento, seus relacionamentos e sua paz de espírito. Reflexões sobre moralidade, imagem e poder. Olhando para trás, é crucial reconhecer que nem as narrativas familiares impecáveis da MGM, nem os rumores de conduta pessoal horrífica contam toda a história de Hollywood clássica. Essa foi uma era de luzes brilhantes e sombras ainda mais escuras, onde os códigos morais eram impostos através do código de produção, mas simultaneamente subvertidos por estilos de vida clandestinos. Os estúdios prosperavam com ilusões, e ninguém as manejava mais habilmente do que Meyer. O público assistia a musicais que brilhavam de esperança. Produtores e solucionadores trabalhavam nos bastidores para manter tragédias reais ocultas. Alguns estudiosos da história do cinema argumentam que a existência de tais magnatas autoritários, na verdade, protegia os valores convencionais nas telas. O argumento é que o conteúdo moderno é muito mais explícito, menos edificante e mais ambíguo em suas conclusões morais. Sob homens como Meyer, você recebia um produto consistente, histórias sobre amor, redenção e triunfo. Mas esse ponto de vista ignora o preço pago por estrelas infantis, como Judy Garland, ou jovens atrizes vulneráveis pressionadas a aceitar uma proposta indesejada. A aparência de inocência na antiga Hollywood foi construída em parte sobre o sofrimento de indivíduos reais. No fim, a questão pode não ser se Meyer era um santo ou um demônio, mas como alguém tão vital para um meio criativo inteiro poderia encarnar tantos extremos. Ele foi responsável por construir o sistema de estrelas que continua a definir o mundo do entretenimento. Ele ajudou a estabelecer os prêmios da Academia, agora reconhecidos internacionalmente como o auge da realização cinematográfica. Ainda assim, ele exemplificava o lado opressivo da era dos estúdios, em que um executivo podia possuí-lo em corpo, mente e espírito. Conclusão. O verdadeiro roteiro de Hollywood. A vida de Louis B. Mayer tem todos os elementos de um roteiro de Hollywood. Pobreza, determinação incansável, conquistas impressionantes, segredos obscuros e uma queda comovente. Ele viveu o conto de fadas de um imigrante de pobre para rico, escalando do ponto de vista de um comerciante de sucata para se tornar a pessoa mais bem paga da América. Durante seu auge, ele foi imparável, liderando a MGM durante seus anos de maior sucesso. Na década de 1950, sua estrela havia se apagado, deixando-o expulso do império que construiu e lutando contra uma doença terminal. Ele foi um campeão do grande sonho, um fervoroso crente no potencial dos Estados Unidos e um mestre na construção de fantasias cinematográficas. Ao mesmo tempo, ele lançava uma sombra ameaçadora. Tantos o descreveram em termos monstruosos, relembrando experiências de medo, angústia e exploração. De muitas maneiras, sua personalidade complexa reflete a complexidade do próprio Hollywood clássico. Um mundo repleto de imaginação, inundado por ilusões de virtude, mas assolado por uma corrente de hipocrisia e opressão. Até hoje, os debates persistem sobre se Meyer foi um líder necessário e firme em um mundo de estrelas tumultuadas e egos gigantes, ou um tirano cruel que assediava os vulneráveis e lucrava com o sofrimento dos outros. Talvez ambas as perspectivas contenham verdade. O contexto histórico é importante. E em uma era com menos regulamentações, uma figura autoritária pode ter sido inevitável para manter a ordem. Mas isso não nega as histórias de agressão, nem o absolve da dor que causou. Inquestionavelmente, Louis B. Mayer deixou uma marca permanente em
Hollywood e, por extensão, o mundo. Ele moldou a imaginação coletiva, defendeu os espetáculos de grande orçamento e orquestrou a mitologia das lendas do cinema. No entanto, as manipulações e os traumas que muitos sofreram sob seu comando permanecem uma parte igualmente inegável desse legado. A indústria cinematográfica de hoje, com suas inúmeras agências, plataformas de streaming e alcance global, parece drasticamente diferente. Mas ecos do sistema de estrelas de Mayer e da autoridade paternal ainda permanecem na demanda que os estúdios colocam sobre novos talentos, nas controvérsias que ocasionalmente vêm à tona e na complicada dança entre a liberdade criativa e as imperativas de negócios. Ao revisitar sua história, descobrimos um espelho apontado para a nossa própria fascinação duradoura com estrelato. Vemos uma instituição construída tanto para controlar narrativas quanto para nutri-las. A história de Mayer alerta que, para cada momento de magia cinematográfica, podem existir verdades ocultas por trás da cortina. É um lembrete de que nem os chamados bons velhos tempos nem o presente são totalmente saudáveis. Possivelmente nunca houve e nunca haverá um momento em que ilusões e realidade não se confrontem atrás das luzes do palco. Em última análise, enquanto a câmera se afasta da cena final, Louis B. Mayer se destaca como uma figura icônica e perplexa, um pai do mundo do entretenimento que moldou sonhos enquanto praticava pesadelos, aclamado por suas conquistas, mas sobre o qual se sussurra em tons baixos devido ao seu lado mais sombrio. Ele proporcionou a milhões uma fuga de suas lutas através de filmes alegres, criando um fenômeno cultural que ainda ressoa. E deixou um legado complicado que é tanto celebratório quanto de advertência, entrelaçando para sempre aquelas ilusões douradas com lutas reais assombrosas.